Imagine dentes do tamanho do seu punho, o veneno mais potente e uma mandíbula que pode morder metal. No mundo dos répteis, o perigo se esconde em 3 coisas: tamanho, velocidade e veneno. Os mais mortais são os crocodilos. A imensa força da mordida e a emboscada paciente os tornam predadores perfeitos. O caçador que não precisa se apressar é o dragão de Komodo. Infecções e um veneno fraco enfraquecem a presa até que ela desabe. Entre as cobras, sobressaem aquelas cujo veneno age instantaneamente. O taipan do interior tem uma das neurotoxinas mais poderosas. A cobra real é a rainha do comprimento e da astúcia. E a mamba negra combina velocidade e agressividade com uma mordida letal. Mas o perigo nem sempre está no veneno. Anacondas e pitons usam toda a sua força para estrangular. Em suma, um movimento em falso na natureza e até a menor serpente pode se tornar letal. Respeite seu espaço e a natureza retribuirá. Em tempos antigos, tribos deixavam imagens em pedra, que falavam tanto de medo quanto de reverência. A serpente aqui não é apenas uma serpente. Entre os povos da América do Norte, havia a imagem da serpente cornuda. Em rochas e cerâmicas, adicionavam chifres, cristas e saliências decorativas, sinais de seu poder sobrenatural e de sua conexão com o mundo dos espíritos. Na América Central e no México, a serpente tornou-se uma divindade. Quetzalcóatl, a serpente emplumada. Penas, cristas e penachos na cabeça simbolizavam tanto o céu quanto a terra, o sopro da vida e o conhecimento. Em estátuas e ornamentos, os artesãos combinavam elementos. Uma serpente com chifres, penas e dentes afiados. Nasceram imagens híbridas que eram mais fáceis de entender, como forças que controlavam a chuva, a colheita ou o destino de uma tribo. Hoje é difícil imaginá-las literalmente, mas a interpretação artística moderna mostra como suas visões poderiam ter parecido. Uma serpente com apêndices e tentáculos, como saída de uma lenda. É assim que os povos de terras antigas imaginavam esses seres, não como animais reais, mas como símbolos de poder, medo e conhecimento sagrado. Você está assistindo ao canal It's Wild. Em seguida, ainda mais fatos sobre os répteis mais perigosos do mundo. Após anos de silêncio, o rio está se agitando novamente. Nas primeiras horas da manhã, ao longo das margens do rio Rusizi, no Burundi, os sussurros retornaram. Gustave está de volta. O crocodilo gigante do Nilo que outrora dominou este trecho de água reapareceu e, honestamente, ele é tão assustador quanto as histórias dizem. Por mais de 2 décadas, Gustave foi uma lenda viva, com mais de 6 metros de comprimento, pesando mais de 1000 quilos e coberto de cicatrizes que parecem troféus de batalha. Ele governou o rio como algo saído de um filme de monstros. Os moradores ainda se lembram do medo que seu nome trouxe. Então, por um tempo, ele desapareceu. Nenhum avistamento, nenhum sinal, apenas silêncio. Alguns pensaram que ele finalmente havia morrido. Mas agora, algo enorme está se movendo novamente nos juncos, e as marcas que deixa para trás são grandes demais para ignorar. Recentemente, pescadores avistaram uma forma gigante deslizando pelas águas rasas, maior do que qualquer crocodilo normal. Pegadas mutiladas do tamanho de frigideiras apareceram nas margens macias do rio. Um homem afirmou ter visto um animal com o maxilar rasgado e cicatrizes de bala nas costas emergir da água antes de desaparecer sem fazer barulho. Ninguém riu. Gustave não é apenas grande, ele é anormalmente ousado. Ao contrário da maioria dos crocodilos que se escondem nas sombras, Gustave se mostra. Ele se aquece ao ar livre, flutua perto de barcos e parece saber quando as pessoas estão observando. Isso é parte do que o tornou tão infame em primeiro lugar. Ele não é apenas um réptil, ele é algo mais, algo que age com um propósito assustador. Tentativas de capturá-lo ao longo dos anos falharam de maneiras que parecem pessoais. A armadilha reforçada com aço preparada para ele a ignorou como se fosse um brinquedo. Dardos tranquilizantes não conseguiram perfurar sua pele blindada. Equipes inteiras de documentários não encontraram nada. Gustave se movia como um fantasma por entre seus equipamentos de alta tecnologia e armadilhas fotográficas. E agora, com novos relatos surgindo e o medo aumentando novamente, parece que ele está acordando de um longo sono, como se o próprio rio estivesse lembrando a todos quem realmente o possui. Não é um homem, não é uma máquina, é um réptil que se recusa a ser esquecido. Se você acha que crocodilos modernos são assustadores, Sarcosuchus vai te surpreender. Essa fera pré-histórica, frequentemente apelidada de Super Croc, dominava os rios há cerca de 110 milhões de anos e fazia os crocodilos do Nilo e de água salgada de hoje parecerem minúsculos. Fósseis mostram que Sarcosuchus podia crescer até 12 metros de comprimento e pesar cerca de 7.700 quilos, o tamanho de um ônibus escolar, mas com as mandíbulas de um pesadelo. Seu crânio sozinho se estendia por quase 2 metros, revestido com mais de 130 dentes, construídos não apenas para peixes, mas para qualquer coisa que se aproximasse demais. Os cientistas acreditam que Sarcosuchus não era apenas um caçador de emboscadas, como os crocodilos modernos. Com seu tamanho e força colossais, ele provavelmente lutou contra dinossauros enormes em bebedouros, arrastando-os para o fundo com uma facilidade assustadora.
Sua pele semelhante a uma armadura, sua cauda projetada para explosões repentinas de velocidade e sua mordida avassaladora o tornaram um predador de topo, diferente de tudo o que existe hoje. Os primeiros fósseis reais de Sarcosuchus foram descobertos no deserto do Saara, um lugar que já foi um exuberante pântano pré-histórico. Encontrar seus restos mortais lá foi como desenterrar os ossos de um dragão. Imagine algo que pudesse enfrentar um dinossauro e vencer. Foi para isso que essa criatura foi construída. E assim como monstros de cinema que nunca morrem, Sarcosuchus inspirou a cultura pop, fazendo aparições em documentários e até mesmo inspirando criaturas em filmes como Jurassic Park. Quando os paleontólogos reconstruíram seu esqueleto completo, perceberam que os crocodilos modernos são apenas uma sombra do que costumava vagar pelo planeta. A ideia de Sarcosuchus deslizando silenciosamente sob águas antigas é assustadora. É o tipo de predador que poderia ter feito até mesmo o poderoso T-Rex pensar 2 vezes antes de se aproximar demais da margem do rio. Depois que os dinossauros desapareceram, o mundo não se tornou repentinamente seguro. Na verdade, um novo monstro emergiu nas florestas tropicais fumegantes da antiga América do Sul, Titanoboa. Esta não era uma cobra comum. Esta serpente podia atingir mais de 12 metros de comprimento e pesar mais de 1.100 quilos, tão pesada quanto um carro pequeno. Para colocar isso em perspectiva, Titanoboa era mais longa que um ônibus e grossa o suficiente para parecer um oleoduto vivo serpenteando pela selva. Descobertos em uma mina de carvão colombiana, os fósseis de Titanoboa chocaram os cientistas. Eles revelaram uma cobra que viveu em uma época em que a terra era muito mais quente e úmida do que hoje. Seu tamanho não era apenas para exibição, era um predador perfeito, capaz de emboscar crocodilos enormes, tartarugas gigantes e qualquer outra coisa azarada o suficiente para cruzar seu caminho. Ela se enrolava em torno de sua presa com uma força esmagadora de ossos, apertando com uma força forte o suficiente para quebrar costelas e colapsar pulmões em segundos. O que é ainda mais assustador é o quão silenciosamente tal criatura poderia ter se movido. Como as jiboias modernas, a Titanoboa provavelmente passava grande parte do tempo espreitando em águas rasas, misturando-se perfeitamente ao ambiente até que fosse tarde demais para sua presa. No mundo de hoje, nada em terra chega perto desse nível de dominância reptiliana. A Titanoboa se tornou um ícone da cultura pop, inspirando até cobras fictícias em filmes como Anaconda. Mas a verdade é ainda mais assustadora do que a ficção. Saber que essa cobra era real, que algo tão grande um dia deslizou por pântanos antigos, é um lembrete de que a história da Terra está cheia de criaturas que nos fariam repensar nosso lugar na cadeia alimentar. Se a Titanoboa estivesse viva hoje, até as maiores sucures pareceriam cobras de jardim inofensivas. Muito antes de os humanos chegarem ao continente australiano, ele era governado por um monstro, saído diretamente de um jogo de survival horror. Megalania, um lagarto monitor gigante, podia ter mais de 6 metros de comprimento e pesar mais de 450 quilos. Não era apenas o principal predador de répteis da Austrália, era o principal predador do continente. Ponto final. Essa criatura era prima pré-histórica do dragão de Cômodo atual, só que, honestamente, muito maior, mais rápido e mais mortal. Megalania provavelmente caçava marsupiais, enormes como o de Protodon, uma criatura gigante parecida com um wombat, e podia facilmente dominá-los com sua força bruta e mordida esmagadora. Há fortes evidências de que ele tinha dentes serrilhados e possivelmente glândulas de veneno, assim como os varanídeos modernos. Essa combinação fez dele um réptil, que não apenas perseguia sua presa, como também a dominava. Ainda mais inquietante é a linha do tempo. A megalania não desapareceu há milhões de anos. Alguns pesquisadores acreditam que ela ainda poderia existir quando os primeiros aborígenes australianos chegaram. Pinturas rupestres antigas na Austrália retratam grandes répteis semelhantes a dragões, que não correspondem a nenhuma espécie moderna conhecida. Embora possam ser simbólicas, outros acreditam que podem ser memórias apagadas de encontros reais. A ideia de que humanos possam ter cruzado o caminho da megalania adiciona um novo nível de admiração e medo. Não se tratava apenas de um grande lagarto, mas de um predador terrestre capaz de encarar um adulto nos olhos. Se estivesse vivo hoje, faria os raptores de Jurassic Park parecerem lagartos em uma loja de animais. Mesmo hoje, a natureza selvagem australiana guarda seus segredos. Há relatos ocasionais de lagartos monitores gigantescos se deslocando por matas remotas. Nada confirmado, é claro. Mas a lenda da Megalânia continua a se esgueirar logo abaixo da superfície, como a própria fera um dia fez, esperando para atacar. Em 1957, um trecho tranquilo do rio Norman, em Queensland, Austrália, tornou-se palco de uma das alegações mais impressionantes da história dos répteis. De acordo com moradores locais e a mulher que supostamente o abateu, um crocodilo apelidado de Chris, o rei da savana. Essa fera media mais de 8,5 metros de comprimento. Isso é quase o comprimento de um poste telefônico e muito além de qualquer tamanho de crocodilo cientificamente confirmado até hoje. Chris teria sido abatido pela caçadora polonesa, Krystyna Pawlowski, que disse que o crocodilo estava perseguindo o gado e aterrorizando as comunidades próximas. Quando o corpo foi medido, mandíbulas atingiram o chão. Nenhum crocodilo antes ou depois atingiu esse comprimento.
pelo menos não registrado. Uma réplica em tamanho real do crocodilo ainda está de pé na cidade de Normanton hoje, atraindo turistas e causando espanto. Mas é aqui que as coisas se complicam. Não há fotografias do evento real, e o crânio ou o corpo originais nunca foram preservados. Isso levou alguns a acreditar que a história era exagerada ou equivocada. Mesmo assim, várias pessoas da época corroboraram a história, e a lenda se manteve. Poderia haver um crocodilo verdadeiramente monstruoso, escondido nos rios do norte da Austrália, que simplesmente nunca foi estudado. Não é impossível. A região ainda é uma das mais selvagens do mundo. Mesmo que o tamanho exato permaneça em debate, o que torna Cries inesquecível é a ideia de que tais gigantes ainda possam estar por aí, escondidos nos pântanos remotos de Queensland. A Austrália tem um jeito de guardar segredos, e se um crocodilo de água salgada de 8,5 metros existiu, isso pode acontecer novamente. Cris, o rei da savana, está bem no limite entre a lenda e a realidade. Um mistério reptiliano que continua a desafiar o que acreditamos ser possível. E se a história for verdadeira, não era apenas o maior crocodilo já visto, era o rei de todos os répteis. Esqueça tudo o que você acha que sabe sobre crocodilos. Agora imagine um que não se escondia em pântanos, mas caminhava em terra firme, com pernas longas e um crânio construído como um predador do Jurassic Park. Era o Barynossuchus, um terror de 6 metros de comprimento da América do Sul pré-histórica. Não era um crocodilo de verdade para os padrões modernos, mas um membro de um grupo extinto e assustador, chamado Cebecidius. E ao contrário dos répteis atuais que caçam emboscadas, essa fera perseguia suas presas como um predador terrestre. O Barynossuchus tinha quase 2 metros de altura na anca e um crânio profundo e estreito, repleto de dentes semelhantes a adagas. Ao contrário dos crocodilos de focinho achatado que se agarram e se afogam, o Barynossuchus foi projetado para morder, rasgar e continuar mordendo. Os cientistas acreditam que ele vagava pelas florestas e planícies em busca de grandes mamíferos, movendo-se mais como um carnívoro caçador em matilha do que como um réptil lento. É frequentemente comparado a lobos ou grandes felinos em seu comportamento, exceto pelo fato de ser um pesadelo a sangue frio. Fósseis encontrados na Venezuela mostram um predador adaptado para dominar um mundo completamente diferente de pântanos e rios. Suas patas estavam posicionadas abaixo do corpo e não esparramadas para os lados como os crocodilos modernos, o que lhe conferia velocidade e mobilidade. Suas mandíbulas não eram apenas fortes, eram precisas. Não se tratava de um bruto esperando na lama, era um assassino tático que sabia como perseguir, e a parte mais assustadora, não estava sozinho. O Barynossuchus foi um dos vários parentes terrestres dos crocodilos que dominaram a América do Sul antes da chegada dos grandes felinos. Esses répteis confundiam a linha entre lagarto e leão, répteis que se moviam como mamíferos, mas atacavam como monstros. Em termos de potencial para filmes de terror, o Barynossuchus pode ser um dos predadores mais subestimados da história pré-histórica. Um crocodilo que rastejava, corria e cortava, sem medo da água. Não esperava que a comida chegasse até ele. Ele a caçava. Em algumas ilhas isoladas da Indonésia, um dos últimos dragões de verdade da Terra ainda anda. O dragão de Komodo não cospe fogo, mas honestamente não precisa. Com dentes serrilhados, glândulas venenosas e a força para abater animais 10 vezes maior, é o mais próximo que chegamos hoje de um monstro vivo e respirante. Os adultos podem crescer mais de 3 metros de comprimento e pesar entre 70 e 90 quilos. E você sabe, eles não só parecem perigosos, como são. O dragão de Komodo tem um estilo de caça saído de um pesadelo. Ele se aproxima furtivamente com uma velocidade impressionante, investe com suas mandíbulas e desfere uma mordida carregada de veneno. Esse veneno não mata instantaneamente, mas faz a pressão arterial cair e impede a coagulação, o que significa que o que foi mordido vai para o estômago em breve. Então, o dragão segue sua vítima em um ritmo lento e constante, até que ela desmaie. Esse comportamento paciente e letal é uma das razões pelas quais os dragões de Komodo são caçadores tão eficientes. Eles já abateram búfalos, javalis e até veados grandes com esse método frio e calculado. Também são necrófagos e canibais. Nada é desperdiçado. Os filhotes sobem em árvores logo após o nascimento para evitar serem comidos pelos seus semelhantes. À medida que os jovens dragões amadurecem, tornam-se ousados e territoriais. Um dragão de Komodo adulto não recua diante de muita coisa, e sinceramente, poucos animais nas ilhas ousam desafiá-lo. O dragão de Komodo também tem a perturbadora capacidade de comer até 80% do seu peso corporal de uma só vez. É como se uma pessoa comesse 120 hambúrgueres numa única refeição. O seu estômago expande-se, os ossos são esmagados em segundos, e ele engole tudo com uma facilidade assustadora. Eles até inspiraram vilões da cultura pop, desde filmes de kaiju a Game of Thrones. Mas estes lagartos não são ficção científica, são sobreviventes ancestrais. Predadores de topo reptilianos que, de alguma forma, ainda existem no mundo moderno. Num planeta cheio de espécies em declínio e gigantes em extinção, o dragão de Komodo mantém-se firme, real, poderoso e ainda faminto. Se há um crocodilo na história que parece ter sido criado para aterrorizar os dinossauros, é o Deinosuchus. O nome significa literalmente crocodilo terrível, e ele mereceu esse título. Este não era apenas mais um crocodilo grande, era um super predador do tamanho de um ônibus urbano, com até 11 metros de comprimento e pesando quase 9.000 quilos.
Isso não é nem um pouco maior do que os crocodilos modernos, que estão em uma categoria completamente diferente. Para um humano ao lado dele, o Deinosuchus pareceria um tanque coberto por placas de blindagem, com um crânio maior do que o da maioria dos humanos adultos. Sua cabeça sozinha podia se estender por 1,5 metros de comprimento, repleta de dentes esmagadores que eram grossos, arredondados e construídos mais como marretas do que lâminas. Estes não eram feitos para capturar peixes, eles foram projetados para pulverizar ossos. Evidências fósseis do período Cretáceo Superior sugerem que o Deinosuchus caçava dinossauros que chegavam muito perto da beira da água. Marcas de mordidas que combinam com suas enormes mandíbulas foram encontradas em ossos de hadrossauros. E quando se considera o tamanho dessa fera, a ideia de ela arrastar um dinossauro de várias toneladas para a água não parece exagerada, mas sim completamente plausível. O Deinosuchus não apenas rivalizava com outros predadores de topo, como o substituía em certos ambientes. Onde reinava, até mesmo grandes dinossauros carnívoros, como os tiranossauros, precisavam ser cautelosos. Era furtivo, mortal e absurdamente forte. Sua cauda era musculosa o suficiente para lançá-lo para fora d'água em segundos, transformando rios calmos em zonas de emboscada. Se estivesse vivo hoje, estar ao seu lado seria como estar ao lado de um rochedo em movimento, com dentes e uma mente feita para caçar. Os crocodilos de água salgada modernos são gigantes para os padrões atuais, mas perto do Deinosuchus, pareceriam bebês. Nem todo réptil enorme é assustador, mas todos são impressionantes. A tartaruga de couro é um gigante oceânico gentil que ainda nada pelos nossos mares hoje. Ela detém o título de maior tartaruga viva, com adultos atingindo regularmente comprimentos de mais de 2 metros e pesando até 900 quilos. Isso é mais pesado que um urso cinzento, e esta tartaruga nada. Ao contrário de seus primos de casco duro, o dorso da tartaruga de couro é coberto por uma pele grossa e coriácea, com linhas estriadas, dando-lhe uma aparência quase pré-histórica. Na verdade, as tartarugas de couro quase não mudaram nos últimos 100 milhões de anos. Elas são relíquias vivas de uma época em que os répteis dominavam a terra e o mar. O que torna esta tartaruga tão incrível não é apenas o seu tamanho, é a distância que ela viaja. As tartarugas de couro migram milhares de quilômetros através do oceano aberto, mergulhando a profundidades de mais de 1.200 metros, em busca de águas vivas, seu principal alimento. Elas são perfeitamente adaptadas para mergulhos profundos, com cascos flexíveis e pulmões que se comprimem sem ferimentos. Poucos animais, mesmo peixes, conseguem se igualar a eles nessas condições extremas. E apesar do seu tamanho, as tartarugas de couro se movem pela água com elegância. Suas nadadeiras dianteiras podem crescer tanto quanto braços humanos e gerar braçadas poderosas que as impulsionam através de vastas correntes oceânicas. Essas tartarugas são tão fortes e hidrodinâmicas que foram registradas nadando da Indonésia até a costa oeste do Sumera e vice-versa. Ver uma tartaruga de couro de perto é inesquecível. Não é apenas o tamanho, mas a presença calma, quase ancestral que ela carrega. Ela sobreviveu aos dinossauros, às mudanças climáticas, e cruzou oceanos por mais tempo do que os humanos. E continua fazendo isso hoje. Um dos últimos gigantes que podemos ver, vivo e se movendo, na natureza. Nas selvas e sistemas fluviais chuvosos da antiga América do Sul, um monstro outrora dominava as águas, o Purosaurus. Este jacaré pré-histórico foi um dos maiores crocodilianos que já existiram. Um réptil colossal, com mais de 12 metros de comprimento e um peso estimado de 8.100 quilos. Isso é o dobro do tamanho de um crocodilo de água salgada moderno. Para qualquer outra coisa em seu ecossistema, o Purosaurus não era apenas um predador, era o chefe. Seu crânio, com mais de 1,5 metros de comprimento, foi construído para ter poder esmagador. Paleontólogos estimam que sua força de mordida poderia exceder 6.800 quilos, o suficiente para quebrar ossos como galhos e estilhaçar presas enormes com uma só mordida. Estudos fósseis sugerem que ele se alimentava de tartarugas gigantes, peixes enormes e até mesmo mamíferos antigos, como preguiças gigantes e ungulados primitivos, que chegavam muito perto da água. Mas o Purosaurus não era uma fera lenta e preguiçosa. Seu corpo foi moldado para o controle. Com uma cauda enorme e olhos fundos, ele conseguia ficar perfeitamente imóvel por horas, esperando o momento certo para atacar. Então, como um ariete vivo, ele explodia para a frente, com as mandíbulas à frente. O que torna essa criatura ainda mais impressionante é o quão recentemente ela viveu, cerca de 8 milhões de anos atrás. Isso é praticamente ontem, em termos evolutivos. Ele compartilhava seu mundo com animais que pareciam surpreendentemente modernos. Assim, embora os dinossauros já tivessem desaparecido há muito tempo, o Purosaurus era um lembrete de que a Era dos Monstros ainda não havia acabado. Seus fósseis foram encontrados em toda a bacia amazônica, especialmente no Peru e no Brasil, onde antigos leitos de rios outrora eram os locais perfeitos para caça. Se existisse hoje, nenhuma margem estaria segura. Até mesmo barcos pensariam 2 vezes antes de entrar em seu território. O Purosaurus não era apenas um dos maiores répteis de todos os tempos. Era uma máquina construída com precisão para dominar, prova de que, na natureza, tamanho, força e paciência podem criar um predador tão perfeito que se torna a lenda de sua época.
Nas profundezas das ondas pré-históricas, havia um predador tão aterrorizante que redefiniu o domínio dos oceanos. Conheça o Mosasaurus, um réptil marinho que dominou os mares do Cretáceo Superior com uma eficiência brutal. Com mais de 15 metros de comprimento e armado com mandíbulas duplas e repletas de fileiras de dentes afiados e curvados para trás, o Mosasaurus não era apenas um nadador, era um torpedo com uma mordida. Ao contrário dos dinossauros que vagavam pela Terra, o Mosasaurus fazia parte de um ramo evolutivo diferente, mais intimamente relacionado às cobras e lagartos monitores modernos. Mas não se deixe enganar. Este era um predador de topo, veloz e capaz de mergulhar em profundidade, capaz de capturar pterossauros voadores no ar e perseguir tubarões debaixo d'água. Sua cauda longa, membros semelhantes a barbatanas e corpo aerodinâmico o tornavam um emboscador veloz, capaz de ultrapassar qualquer coisa azarada que cruzasse seu caminho. Sua mandíbula e crânio podiam se abrir como os de uma cobra, permitindo-lhe engolir presas enormes inteiras. E ele não caçava sozinho. Conteúdo estomacal fossilizado revela que o mosassauro se alimentava de peixes, amonites, répteis marinhos menores e até mesmo outros mosassauros. Graças ao seu design aterrorizante e proporções monstruosas, o mosassauro encontrou seu caminho na cultura pop, com seu mais famoso estouro nas telas em Jurassic World, o mundo dos dinossauros, onde saltou da água e engoliu um grande tubarão branco como um aperitivo. Mas na realidade, isso não estava longe de acontecer. Em sua época, o mosassauro era o rei indiscutível do oceano. O mais incrível é que essas criaturas viveram pouco antes da extinção em massa que encerrou a era dos dinossauros. Até aquele momento, o mosassauro não tinha rival. Seus fósseis foram encontrados na Europa, América do Norte e até na Antártida, provando que ele dominou todos os cantos dos mares antigos. Muito antes da evolução das baleias, os oceanos já tinham outro chonisaurus gigante. De longe parecia um golfinho moderno, mas essa ilusão desaparecia no instante em que se percebia seu tamanho. Com até 21 metros de comprimento, esse ictiossauro era mais comprido que um caminhão e provavelmente pesava mais de 27 mil quilos. Era um dos maiores répteis marinhos que já existiram. O Chonisaurus não era um predador no sentido tradicional. Não tinha os dentes esmagadores de ossos de um mosasaurus, nem o estilo de emboscada de um crocodilo. Em vez disso, provavelmente se alimentava de criaturas de corpo mole, lulas, peixes e possivelmente águas-vivas, usando sucção em vez de força. Era mais como um filtrador gentil, mas não deixe que isso minimize sua dominância. Quando você tem esse tamanho, apenas se mover pelo oceano abre caminho. O que é ainda mais fascinante é onde ele vivia. Fósseis de Chonisaurus foram encontrados no alto do deserto de Nevada, uma área que era coberta por um mar raso há milhões de anos. O local da descoberta, agora um parque protegido, revelou dezenas de indivíduos, sugerindo que esses gigantes podem ter viajado em grupos, migrando pelo globo como as baleias modernas. Suas enormes nadadeiras em forma de remo e sua cabeça estreita lhe conferiam uma aparência elegante e futurista. Era rápido, eficiente e totalmente construído para a vida em mar aberto. E embora não fosse o réptil mais agressivo do mar, não precisava ser. Seu tamanho por si só significava que havia poucas criaturas, se é que havia alguma, que ousariam desafiá-lo. O Chonisaurus era um verdadeiro leviatã, um lembrete de que, muito antes de os humanos mapearem os oceanos, a natureza já havia construído seus próprios gigantes, elegantes, massivos e completamente alienígenas para os padrões atuais. A sucuri verde não é apenas grande, é uma potência viva. Encontrada nas profundezas da Amazônia, essa cobra pode atingir 9 metros de comprimento e pesar mais de 220 quilos, tornando-a a cobra mais pesada do planeta. É puro músculo, construída para furtividade e força. Escondida em águas turvas, a sucuri espera. Quando uma capivara ou jacaré se aproxima, ela ataca instantaneamente, envolvendo sua presa e apertando com força brutal. Sem veneno, apenas poder esmagador. Ela engole sua presa inteira, às vezes levando horas para terminar. Depois de uma grande refeição, pode não comer novamente por semanas. Com olhos e narinas bem altos na cabeça, ela pode ficar quase completamente submersa, praticamente invisível, até que seja tarde demais. Apesar de sua reputação aterrorizante, ela evita humanos. Mas quando os moradores locais avistam um dos verdadeiros gigantes, é um lembrete inesquecível de que alguns monstros ainda nadam silenciosamente sob a superfície. Nas águas turvas do rio Ruzizi, no Burundi, algo enorme espreitava sob a superfície, algo que os moradores locais temiam mais do que qualquer outra coisa em seu cotidiano. Chamavam-no de Gustave. Não apenas um crocodilo, um monstro, uma relíquia de uma época em que as criaturas reinavam sem questionamentos. Não se tratava de uma lenda vaga, sussurrada ao redor de fogueiras. Gustave era real e foi acusado de fazer o que nenhum outro crocodilo fez nessa escala: matar até 300 pessoas. Ele foi avistado pela primeira vez há décadas, e mesmo agora, histórias sobre sua força brutal percorrem a região como o rastro de sua cauda enorme.
Gustave não é um crocodilo comum. Especialistas estimam que ele tenha mais de 6 metros de comprimento e pese cerca de 1.000 quilos, facilmente um dos maiores crocodilos do Nilo já documentados. Seu tamanho, por si só, o torna quase intocável na natureza. Até mesmo outros predadores de topo o evitam. Caçadores, eles tentaram. Dizem que balas ricochetearam em sua pele grossa e cheia de cicatrizes. Ele carrega à prova marcas, amassados e um corpo construído como uma armadura. Especialistas em vida selvagem do mundo inteiro foram ao Burundi para estudá-lo e capturá-lo. O esforço mais famoso veio do cineasta francês Patrice Fay, que dedicou anos a rastrear o animal. Câmeras foram instaladas, armadilhas foram armadas, mas Gustave superou todas as tentativas. Ele até evitou uma gaiola de aço com uma cabra viva como isca, 2 vezes. É como se ele soubesse, como se estivesse observando, e não o contrário. Ninguém sabe exatamente a idade de Gustave. Alguns acreditam que ele possa ter mais de 60 anos, e embora ele não tenha sido visto oficialmente nos últimos anos, não há confirmação de sua morte. Aliás, moradores locais ainda relatam avistamentos de vez em quando, sempre à distância, sempre com uma arrepiante sensação de certeza. Não se confunde um crocodilo como aquele com qualquer outra coisa. O que torna Gustave tão assustador não é apenas o seu tamanho, é a inteligência, a precisão, o completo desrespeito ao medo. A maioria dos crocodilos busca presas fáceis. Gustave busca pessoas. Ele não se esgueira por pântanos. Ele ataca. Testemunhas dizem que ele certa vez puxou um touro adulto para dentro d'água sem nem diminuir o ritmo. Esse tipo de poder é quase incomparável no reino animal. Então, quando as pessoas dizem que crocodilos são perigosos, elas não estão erradas. Mas Gustave leva isso a um nível que a maioria de nós nem consegue compreender. Se você estiver perto do rio Rusizi, lembre-se deste nome. Ele pode não ser um mito, pode estar apenas esperando. Se Gustave era um monstro dos rios, então as florestas do norte da Índia já tiveram um pesadelo. O tigre de Champawat não era um felino qualquer. Era o tigre mais mortal já registrado, e não por especulação ou boato. Registros oficiais o associam a mais de 430 mortes humanas. Não é exagero. É um número que forçou governos a agir. Vilas se esvaziaram, escolas fecharam, pessoas se recusaram a sair de casa durante o dia. Esta tigresa não caçava nas sombras, ela caçava com confiança. O que a tornava tão letal não era apenas sua agressividade, mas sua adaptação. Ela tinha ferimentos no maxilar, caninos quebrados que tornavam a caça de veados ou javalis quase impossível. Então, ela se voltou para a única presa que não conseguia fugir dela e não esperava um ataque humano. Ela aprendeu rotinas humanas, percorreu caminhos entre aldeias e até seguiu pegadas. Sobreviventes a descreveram como rápida, silenciosa e assustadoramente precisa. Ela atacava, desaparecia e voltava no dia seguinte. Ela não estava fugindo da atividade humana, ela estava prosperando nela. O caçador britânico Jim Corbett finalmente a rastreou e abateu em 1907, mas até ele ficou abalado com o quão inteligente e destemida ela era. Seu corpo exibia sinais de antigos ferimentos, balas e batalhas, e no entanto, ela sobrevivera a todos eles. Corbett escreveu mais tarde que ela não tinha medo algum do homem, e era isso que a tornava tão assustadora. Não se tratava de defesa territorial ou provocação. Era um grande felino que aprendeu a caçar pessoas, e o fazia melhor do que qualquer um jamais registrado. A ideia de que um animal pudesse causar tanto medo, paralisando distritos inteiros e forçando caçadas militarizadas, mostra o quão perigosos os predadores podem se tornar quando seus instintos mudam, mesmo que apenas ligeiramente. E o que é mais assustador é que ela não foi a única de sua espécie a desenvolver esse comportamento. Assim como o tigre de Champawat se adaptou para caçar pessoas, em Uganda, algo semelhante aconteceu, mas com uma criatura ainda mais pesada e muito mais inesperada. Seu nome era Osama, e ele não era um animal cartunesco, lento e tanque, como muitos imaginam que sejam os hipopótamos. Ele era violento, rápido e letal, e não matou apenas uma vez. Relatos dizem que este único hipopótamo foi responsável por pelo menos uma dúzia de mortes humanas em um curto período de tempo, e talvez mais que nunca foram oficialmente documentadas. Tudo começou perto do lago Kyoga, onde os moradores locais notaram um padrão: pescadores desaparecendo com barcos encontrados virados e pegadas, do tamanho de pratos perto de fontes de água. Osama não atacava apenas quando provocado. Testemunhas dizem que ele esperava perto das áreas de desembarque e atacava sem aviso. Um homem sobreviveu a um ataque e mais tarde disse que o hipopótamo virou seu barco e o mordeu como se fosse papel, arrastando-o para debaixo d'água. Hipopótamos podem correr mais rápido do que a maioria das pessoas espera e podem esmagar ossos com uma única mordida. Agora imagine um com mais de 1.800 quilos que parece procurar ativamente por humanos. Esse era Osama. Os moradores locais ficaram tão apavorados que lhe deram um nome normalmente reservado para vilões. E isso mostra o quão real a ameaça parecia. Não era um animal selvagem que invadiu o território humano, era um que parecia aprender a explorá-lo.
Após anos de caos, Osama foi finalmente rastreado e morto por autoridades responsáveis pela vida selvagem. Mas mesmo isso não foi fácil. Ele já havia escapado de várias tentativas de captura. O animal era astuto, desviando de barcos e armadilhas como se soubesse exatamente o que estava acontecendo. O que é especialmente perturbador é que Osama não estava sozinho em seu comportamento. Ataques de hipopótamos na África são mais comuns do que a maioria das pessoas imagina, e muitas vezes mais mortais do que os de leões ou crocodilos. Mas Osama levou isso a outro nível, tornando-se por um tempo a criatura mais temida dos lagos de Uganda. Se você achava tigres assustadores, espere até ouvir sobre um leopardo que se tornou um dos assassinos mais metódicos da história da humanidade. Não foi um encontro casual, nem um ataque bizarro. O leopardo de Rudraprayag rondava aldeias no norte da Índia por quase uma década, matando mais de 125 pessoas, confirmado. Esse número por si só o torna um dos devoradores de homens mais prolíficos já documentados. Mas o que tornava esse leopardo ainda mais assustador não era a contagem, era como ele fazia isso. A maioria dos leopardos evita humanos, mantendo-se em florestas e montanhas. Não este. Ele se adaptou à vida perto de aldeias. Ele atacava à noite, entrando nas casas pelas janelas e arrastando as pessoas para fora sem fazer barulho. Famílias acordavam e encontravam alguém desaparecido. Portas permaneciam trancadas. Luzes acesas. Mas nada o detinha. Ele aprendia padrões, evitava armadilhas e escapava por equipes de busca como fumaça. Parecia invisível. Alguns até acreditavam que ele era sobrenatural, um fantasma com garras. Jim Corbett, o mesmo homem que derrubou o tigre de Champawat, acabou sendo chamado para rastrear esse assassino também. Levou meses. O leopardo era esquivo, desconfiava de qualquer mudança em seu entorno e não tinha medo do cheiro humano. Até Corbett escreveu que esse animal era assustadoramente inteligente, cauteloso e impossível de prever. Quando ele foi finalmente abatido em 1926, não pareceu uma vitória. Parecia sobreviver a algo que não tinha a mínima razão de existir. E aqui está a reviravolta. A matança deste leopardo provavelmente começou após um surto e uma fome que deixaram muitos corpos insepultos. A coleta de lixo virou hábito. E o hábito virou caça. Mais uma vez, um predador aprendeu algo novo. E centenas pagaram o preço. Não é o tamanho que importa. Às vezes, é a mente por trás das garras. Da furtividade dos leopardos à força bruta e esmagadora, eis que surge Lolong. Capturado nas Filipinas, este crocodilo não apenas quebrou recordes, ele os estilhaçou. Lolong tinha mais de 6 metros de comprimento e pesava mais de 1.040 quilos. Quando os moradores locais o avistaram pela primeira vez, não viram uma lenda. Viram um monstro de verdade, arrastando gado e possivelmente pessoas para dentro do rio. Havia histórias. Um búfalo d'água desaparecendo. Um pescador que nunca mais voltou para casa. Uma criança desaparecida em segundos. Nada confirmado, mas medo suficiente para iniciar uma caçada. A operação para capturar Lolong foi massiva. As armadilhas falharam. Barcos o seguiram por dias. Ele evitou tudo até que finalmente foi encurralado e retirado do pântano com uma equipe de quase 100 pessoas. Quando finalmente o mediram, ficaram boquiabertos. Era o maior crocodilo de água salgada já capturado vivo, e mesmo acorrentado, parecia pré-histórico. Cicatrizes por todo o corpo, dentes do tamanho de dedos e olhos que não piscavam. As autoridades acreditavam que ele estava por trás de vários desaparecimentos, embora nunca tenham encontrado oficialmente restos mortais. Mesmo assim, ninguém duvidava que ele pudesse ter feito isso. Uma mordida de Lolong poderia partir um homem adulto ao meio. Ele foi transferido para um parque de ecoturismo, onde milhares de pessoas vinham vê-lo, mas apesar de estar em cativeiro, nunca perdeu aquela energia selvagem. Raramente comia em público, não se mexia muito e sempre parecia estar esperando por algo. Lolong morreu em 2013, mas as pessoas ainda falam sobre ele. Não apenas por causa do seu tamanho, mas por causa da possibilidade. A ideia de que em algum lugar lá fora, outros gigantes como ele ainda estão escondidos em manguezais e rios, invisíveis, mas sempre observando. Sabe, é fácil esquecer que orcas são predadoras de topo quando você as vê fazendo acrobacias em um parque temático. Mas Chili Kun? Bem, ele lembrou ao mundo o que elas realmente são. Mortais, inteligentes e imprevisíveis. Capturado na costa da Islândia na década de 1980, Chili Kun se tornou, sem dúvida, um dos animais marinhos mais notórios da história. Ao longo dos anos, ele esteve envolvido na morte de 3 pessoas, incluindo um experiente treinador do SeaWorld. Não se tratava apenas de um caso de comportamento incompreendido. Era uma orca que já tinha visto demais. Chili Kun passou a maior parte da vida em cativeiro, transferido de um tanque para outro, isolado e usado para a reprodução.
Orcas são animais sociais, entende? Elas formam relacionamentos complexos, comunicam-se por quilômetros e na natureza nadam até 160 quilômetros por dia. Em cativeiro, porém, Tili Kun nadava em círculos, às vezes flutuando imóvel por horas. Treinadores diziam que ele era inteligente, mas temperamental. E bem, quando as coisas davam errado de forma fatal. O caso mais divulgado, você deve se lembrar, aconteceu durante um show ao vivo, quando Tili Kun agarrou seu treinador e se recusou a soltá-lo. Chocou o público, chocou o mundo. De repente, a orca sorridente passou a ser vista como algo completamente diferente. Um animal que havia sido pressionado demais, por tempo demais. Ele não era raivoso nem louco. Não, ele era calculista. O que torna a história de Tili Kun tão perturbadora é que as orcas são capazes de estratégia. Elas caçam focas criando ondas. Elas derrubam blocos de gelo. Elas ensinam seus filhotes. E no caso de Tili Kun, ele se lembrava. Era isso que o tornava tão perigoso. Não apenas seu tamanho, que era enorme até mesmo para os padrões das orcas, mas sua memória. Em 1898, enquanto os britânicos avançavam com seu grandioso projeto ferroviário no Quênia, depararam-se com algo inesperado. 2 leões que descarrilaram completamente a operação. Não eram apenas predadores famintos caçando os retardatários. Os devoradores de homens de Tsavo, 2 enormes leões machos, começaram a rondar os acampamentos de construção e a arrastar pessoas para fora das barracas à noite. Eles não caçavam para sobreviver, caçavam incansavelmente, matando dezenas de trabalhadores, talvez mais de 100, segundo alguns relatos. O que tornava esses leões tão aterrorizantes não era apenas sua agressividade, era sua ousadia. Eles não tinham medo de fogueiras ou barulho, ignoravam barreiras, pulavam cercas e aprenderam a escapar de armadilhas preparadas por caçadores experientes. Noite após noite, trabalhadores desapareciam, os acampamentos se esvaziavam, as construções paravam. As pessoas começaram a chamá-los de demônios. Não eram leões típicos com medo natural de humanos. Eles miravam pessoas como presas. E aqui está a surpresa. Ambos os leões não tinham juba, uma característica incomum que aumentava sua aparência assustadora e os ajudava a se mover silenciosamente pela vegetação. O engenheiro-chefe, tenente-coronel John Henry Patterson, finalmente os caçou após meses de tentativas frustradas. Quando ele finalmente os matou, o alívio foi tão grande que os britânicos recolocaram a ferrovia nos trilhos quase imediatamente. Mas a história não terminou aí. As peles foram posteriormente transformadas em tapetes e, eventualmente, os leões reconstruídos foram expostos em um museu em Chicago. Seus crânios apresentavam problemas dentários extremos, o que provavelmente os empurrava para presas mais fáceis, humanos. Mais uma vez, um ferimento alterava o comportamento, e o resultado foi um banho de sangue que quase interrompeu o progresso de um império. A milhares de quilômetros da África, nas profundezas das florestas nevadas de Hokkaido, no Japão, outro predador deixou sua marca em um dos ataques de animais selvagens mais aterrorizantes da história moderna. Em dezembro de 1915, um enorme urso pardo atacou a pequena vila de Sankebetsu. O que se seguiu não foi um ataque único. Foi um ataque contínuo que deixou os moradores aterrorizados, até mesmo para sair de casa. O urso invadiu casas, retornou várias vezes e matou 7 pessoas no total, abalando o país inteiro. Ursos pardos no Japão não são raros, mas este era diferente. Não demonstrou medo, nem hesitação, nenhum padrão que os moradores locais pudessem prever. Aconteceu no meio de uma nevasca, quando a visibilidade era baixa e o socorro distante. O urso não só invadiu as casas, como arrastou pessoas para fora. Famílias inteiras fugiram da aldeia em pânico. Os que ficaram para trás se armaram com o que encontraram: machados, rifles e até água fervente. Equipes de busca foram formadas, mas elas chegavam tarde demais. O urso desaparecia na mata só para retornar dias depois, mirando casas onde as luzes haviam se apagado. O animal parecia saber como evitar armadilhas e como capturar pessoas quando elas estavam mais vulneráveis. Não foi um ataque isolado. Foi um cerco calculado. Por fim, um caçador experiente, conhecido por rastrear ursos selvagens, foi chamado. Ele encontrou o animal e o abateu após um encontro perigoso nas montanhas. O conteúdo estomacal do urso incluía restos humanos, confirmando o que os moradores mais temiam. Ele havia desenvolvido um gosto por pessoas. O incidente de Sankebetsu levou a grandes mudanças na forma como as comunidades rurais do Japão lidavam com as ameaças da vida selvagem, e continua sendo um caso assustador que ainda é ensinado nas escolas japonesas hoje. Entre 1764 e 1767, a província rural de Gévaudan, no sul da França, vivia sob a sombra de algo que ninguém conseguia explicar completamente. As pessoas a chamavam de La Bête, a besta. Testemunhas disseram que era maior que um lobo, com pelo avermelhado, listras pretas, cauda longa e um olhar estranho, quase humanoide. Mais de 100 pessoas foram mortas, muitas vezes em ataques brutais e repentinos que aterrorizavam aldeias isoladas. Soldados foram enviados, caçadores vasculharam as florestas, recompensas foram anunciadas. Mesmo assim,
os ataques continuaram. Este não foi o caso de um encontro azarado. A besta continuou retornando. Ele perseguia pastores, emboscava fazendeiros e até investia contra grupos de homens armados. Alguns sobreviventes disseram que ele andava de 4, mas se movia com uma velocidade anormal. Não se comportava como um lobo típico. Relatos chegavam de toda a região. Alguns corpos estavam intactos, exceto por um ferimento limpo e fatal. Alguns nunca foram encontrados. O pânico se transformou em paranoia. Os moradores locais culpavam tudo, desde animais exóticos fugitivos até maldições sobrenaturais. Até rumores sobre lobisomens começaram a se espalhar. Vários lobos foram mortos ao longo desses anos, e alguns foram considerados como sendo a besta, mas as mortes só cessaram depois que um animal de grande porte foi finalmente abatido por um caçador local chamado Jean Chastel. Tinha características incomuns, e restos estranhos foram encontrados em seu estômago. Fosse o que fosse, os ataques cessaram. Até hoje, ninguém concorda sobre o que a besta realmente era. Um lobo deformado, um leão trazido do exterior ou algo que ninguém tinha visto antes. O que tornava a besta tão temida não era apenas a contagem de corpos, era o mistério, a precisão, a sensação de que caçava não por sobrevivência, mas por esporte. 300 anos depois, ela ainda assombra o folclore francês. E não sem razão. Nos sistemas fluviais de Bangladesh, as pessoas estão acostumadas a compartilhar a água com crocodilos, mas não esperam que o gavial de focinho fino esteja entre os perigosos. Geralmente vistos como comedores de peixes, sem nenhuma ameaça real aos humanos, os gaviais são uma espécie rara que tende a se isolar. Mas no início dos anos 2000, essa calma foi quebrada por um indivíduo enorme que alguns moradores locais chamaram de devorador de gaviais. E ao contrário de seus primos, este agiu de forma muito diferente. Histórias começaram a se espalhar das aldeias ao longo dos rios Brahmaputra e Jamuna, gado desaparecendo perto da água, barcos de pesca encontrados virados. E, em alguns casos, pessoas desapareciam sem deixar rastros. O que tornava tudo ainda mais estranho era que as pegadas encontradas nas proximidades não correspondiam às de um crocodilo de água salgada. Eram mais estreitas, provavelmente de um gavial. A princípio, especialistas em vida selvagem descartaram a ideia. Gaviais não atacam pessoas, mas testemunhas oculares tinham certeza. Não era um crocodilo, era mais longo, mais rápido e tinha um focinho em forma de lança. Eventualmente, surgiram fotografias mostrando um enorme gavial se aquecendo perto de uma trilha ribeirinha comumente usada. Ele tinha cicatrizes nas costas, provavelmente de redes de pesca ou pás de barco, e estimava-se que tivesse mais de 6 metros de comprimento. Os moradores locais acreditavam que ele havia se tornado agressivo após repetidos encontros com humanos. Autoridades responsáveis pela vida selvagem iniciaram uma busca, mas quando instalaram câmeras e patrulhas, o animal havia desaparecido. Se ele morreu, se mudou rio acima, ou simplesmente mudou de comportamento novamente, ainda não se sabe. Até hoje, a história divide as pessoas. Alguns ainda insistem que os gaviais são inofensivos, outros juram que o devorador existiu. Mas uma coisa fica clara: quando até mesmo a espécie considerada segura começa a mudar a forma como interage conosco, as regras da vida selvagem mudam radicalmente. Nas colinas verdejantes e aldeias de Assam, na Índia, os elefantes fazem parte do cotidiano. As pessoas os respeitam, muitas vezes os reverenciam, mas essa relação se torna mortal quando um elefante macho se torna descontrolado. Entre 2004 e 2006, um desses elefantes virou manchete em todo o país pelos motivos errados. Esse elefante macho sem presas não era apenas agressivo, era implacável. Ao final de sua matança, mais de 60 pessoas estavam mortas. Tudo começou com incidentes isolados. Uma plantação pisoteada aqui, uma cabana danificada ali. Mas logo os ataques se intensificaram. Casas inteiras foram arrasadas, celeiros destruídos e aldeões esmagados enquanto dormiam. O elefante começou a aparecer ao anoitecer e a retornar noite após noite, ainda mais assustador. Ele supostamente evitava cidades onde as forças de segurança estavam mobilizadas, sugerindo um nível perturbador de consciência. Ao contrário da maioria dos elefantes, que podem reagir a provocações ou perda de território, este parecia agir por pura raiva. As autoridades tentaram de tudo: fogos de artifício, cercas, patrulhas, mas nada funcionou. Após várias tentativas frustradas de captura e dezenas de outras vidas perdidas, o governo autorizou uma ordem de atirar para matar. Em dezembro de 2006, o elefante foi finalmente abatido por uma equipe de atiradores de elite. O corpo foi examinado e confirmado ser o mesmo animal com base em antigas cicatrizes e padrões de presas, o que causou a violência. Alguns dizem que foram anos de destruição de habitat. Outros acreditam que o animal tinha um histórico de abusos em operações madeireiras. Mas seja lá o que tenha desencadeado, o resultado foi claramente um dos ataques de animais mais mortais por um elefante na história moderna. E o medo que deixou para trás em Assam ainda não desapareceu completamente. No início da década de 1820, a pacata vila sueca de Gisind viu-se assombrada por um predador diferente de tudo o que a região já vira. Um único lobo cinzento, jovem, saudável e sem raiva, iniciou uma onda de ataques que deixou os moradores atordoados e aterrorizados. Em apenas 3 meses, esse lobo teria ferido ou matado mais de 30 pessoas. A maioria dos ataques acontecia em plena luz do dia, perto de casas e em trilhas bem conhecidas. Ele não esperava o anoitecer, não se escondia.
caçava com uma confiança assustadora. O que tornava esse caso tão incomum e tão assustador era que o lobo não se comportava como um animal selvagem. Não era movido pela fome ou pelo desespero. Alguns acreditam que tenha sido criado em cativeiro e posteriormente solto, possivelmente após maus tratos humanos. Se for verdade, isso pode explicar sua falta de medo e seu claro foco nas pessoas como presas. Caminhava diretamente em direção aos alvos, não demonstrava hesitação e, uma vez que atacava, raramente errava. Os esforços para deter o lobo se intensificavam a cada ataque. Comunidades inteiras montavam turnos de vigilância. Caçadores deixavam pegadas na neve, mas o lobo era esperto, sempre se mantendo fora do alcance. Eventualmente, um grupo de homens armados o capturou e matou após uma emboscada sangrenta. Mas, a essa altura, o estrago já estava feito. A Suécia nunca havia registrado nada parecido antes ou depois. O lobo Gisinde continua sendo o lobo mais mortal já registrado na Escandinávia. Um lembrete de que mesmo em florestas frias e silenciosas, o perigo pode vir na forma de algo aparentemente tão comum quanto um lobo, mas com instintos distorcidos na direção errada. Na costa de Port Elizabeth, África do Sul, algo começou a acontecer que pegou até os cientistas desprevenidos. Um casal de orcas machos, apelidadas de Port e Starboard, devido às suas distintas barbatanas dorsais curvas, começou a caçar tubarões brancos, não apenas os perseguindo, mas também os eviscerando com precisão cirúrgica. Em alguns casos, apenas os fígados dos tubarões eram consumidos, órgãos ricos em gordura. O restante era deixado à deriva. Era um processo eficiente, deliberado e repetido inúmeras vezes. À medida que esses ataques aumentavam, os avistamentos de tubarões brancos na área diminuíam drasticamente. Ecossistemas marinhos inteiros se alteravam. O turismo de tubarões entrou em colapso em cidades próximas. Mas o que tornou o caso de Port e Starboard ainda mais bizarro foi a teoria de que isso não foi aleatório. Foi direcionado. Se as orcas conseguem identificar, lembrar e agir diante de ameaças percebidas com esse nível de planejamento, do que mais elas são capazes? Hoje, Port e Starboard ainda estão por aí, silenciosas, rápidas e caçando com determinação. A história delas encerra nossa lista com um pensamento arrepiante. O predador mais inteligente do oceano pode também ser o mais imprevisível. Escondido nas águas geladas do lago Nahuel Huapi, na Patagônia, algo estranho vem à tona há décadas. Os moradores o chamam de Nahuelito. Ninguém sabe exatamente o que é, mas as histórias são sempre as mesmas. Um corpo longo e escuro cortando a água, escamas que brilham à luz e um movimento rápido demais para qualquer coisa conhecida pela ciência. E ao contrário da maioria das histórias sobre monstros lacustres, esta não é apenas folclore antigo, é moderna. Fotografias foram tiradas. Testemunhas oculares incluem turistas, cientistas e até mesmo a Marinha Argentina. O Nahuel Huapi é um lago glacial, profundo e frio, que se estende por 518 km². É um lugar onde a visibilidade cai rapidamente, e o fundo é um mistério por si só. O primeiro relato escrito sobre o Nahuelito surgiu no início do século XIX, quando um colono descreveu uma enorme criatura semelhante a uma serpente, se debatendo perto da superfície. Mas o momento que mais chamou a atenção veio na década de 80, quando uma série de fotos borradas, porém assustadoras, foi publicada em um jornal local. Elas mostravam o que parecia ser a cabeça e a corcova de uma criatura, não uma onda nem um tronco. Provocou uma onda por toda a Argentina. As autoridades se envolveram. A Marinha conduziu uma investigação, mas nenhuma explicação oficial foi dada. É esse silêncio que alimenta os sussurros. Alguns acreditam que seja um plesiosauro sobrevivente, assim como as teorias sobre o monstro do Lago Ness. Outros dizem que pode ser uma mutação causada por antigos experimentos militares na área. Houve rumores de testes subaquáticos com equipamentos secretos durante a Guerra Fria. É claro que os céticos argumentam que são apenas ondas ou detritos identificados incorretamente, mas os moradores locais dirão o contrário. Pescadores juram que o viram logo abaixo da superfície, seguindo seus barcos, apenas para desaparecer sem deixar vestígios. Alguns até dizem que seus motores pararam quando a criatura se aproximou, como se algo estivesse interferindo nos componentes eletrônicos. Nahuelito não é apenas uma lenda regional. É um mistério não resolvido, envolto em um realismo arrepiante. E não vai desaparecer. A cada poucos anos, alguém novo o vislumbra. Um vídeo borrado, um chamado de pânico para os guardas florestais, um velório sem barco. Algo está se movendo lá fora, logo abaixo da superfície. E seja o que for, não quer ser encontrado. Em 1888, após uma violenta tempestade atingir as Ilhas Órcades, na costa da Escócia, moradores locais tropeçaram em uma carcaça bizarra encontrada na ilha de Stronsay. O que encontraram foi nada menos que grotesco. A criatura media mais de 16 metros de comprimento, com um corpo semelhante ao de uma serpente, 3 pares de membros e restos mortais tão deteriorados que nem pescadores experientes conseguiram classificá-la. A notícia da besta de Stronsay se espalhou rapidamente e, por um momento, o mundo científico parou. As autoridades locais enviaram desenhos e medições detalhados para a Sociedade de História Natural de Edimburgo.
declararam-no uma espécie até então desconhecida. Alguns até propuseram que pudesse ser um animal pré-histórico sobrevivente. Suas vértebras, barbatanas estranhas e cartilagem não correspondiam exatamente a nenhuma baleia ou tubarão conhecido na época. A pele despedaçada da criatura parecia pelo ou fibras, alimentando ainda mais a especulação de que não se tratava apenas de um tubarão frágil em decomposição, como os céticos sugeriram mais tarde. Mas há um porém. Ninguém jamais provou conclusivamente o que era. Fotos não existiam naquela época. Então tudo o que temos são medições, desenhos e depoimentos chocantes. Até hoje, a explicação oficial ainda é debatida. Enquanto a biologia convencional atribui a descoberta a um tubarão frade identificado incorretamente em avançado estado de decomposição, outros argumentam que as proporções e a estrutura simplesmente não coincidem. Alguns criptozoologistas acreditam que a besta de Stronsay pode ter sido algo que o oceano manteve escondido, até ser forçado a emergir por uma tempestade. Nenhum corpo foi preservado, nenhum DNA foi coletado, apenas documentos, desenhos e um enorme ponto de interrogação. Se algo daquele tamanho passou despercebido por tanto tempo, o que mais poderia estar à espreita nas águas frias do Mar do Norte? Todos se lembram da sereia de Fiji como um truque de espetáculo. Uma figura grotesca mumificada que parecia a fusão profana de um macaco e um peixe, apoiada atrás de um vidro e exibida por artistas como P.T. Barnum. E sim, o artefato original era uma invenção, costurado a partir de diferentes animais por mãos habilidosas no Japão do século XIX. Mas é aqui que fica estranho. Barnum não inventou a ideia. Ele simplesmente lucrou com um boato que circulava muito antes. Marinheiros que retornavam do Pacífico Sul relataram ter visto seres estranhos na água. Criaturas pequenas e pálidas, com rostos e nadadeiras semelhantes aos humanos. Alguns alegaram ter sido atraídos por melodias assombrosas ou lampejos prateados perto da superfície. Alguns até trouxeram esboços rudimentares, mostrando formas semelhantes a sereias com braços alongados e torsos ossudos. Não eram sereias no estilo Disney, eram inquietantes, esqueléticas e sempre fora de alcance. Um oficial da Marinha no século XVIII descreveu ter puxado uma carcaça estranha para um navio na costa da Indonésia, pequena, enrolada e em rápida decomposição. A imagem foi descartada, mas a lembrança permaneceu. E quando a sereia de Barnum apareceu, ela se encaixava muito bem nas descrições já em circulação. Então, a sereia de Fiji era uma fraude total? Com certeza. Mas teria sido inspirada por algo real? Isso é mais difícil de ignorar. Culturas ao redor do mundo, Japão, África Ocidental, Caribe, falam de espíritos marinhos que se assemelham a essas criaturas retorcidas e meio humanas. E se ao menos um marinheiro realmente viu algo estranho cintilar sob as ondas, a farsa pode ter apenas amplificado uma verdade que o oceano ainda não revelou. Quilômetros abaixo da superfície, nas camadas escuras do fundo do mar, há um predador com um rosto tão alienígena que parece saído de Stranger Things. O peixe-lagarto das profundezas não é uma lenda, uma farsa ou um avistamento único. É uma criatura real e viva que poucas pessoas sabem que existe. E depois de ver seu crânio translúcido e dentes afiados como navalhas, é impossível esquecer. Este predador não vagueia em bandos, nem persegue presas como os tubarões. Ele permanece perfeitamente imóvel, enterrado logo abaixo do sedimento, seu corpo se fundindo ao fundo do mar. Quando algo nada por perto, perto demais para perceber o que está observando, ele ataca com uma velocidade assustadora, empalando sua presa com dentes voltados para trás, que prendem as vítimas como arame farpado. Seu crânio é semi-transparente. É possível ver partes do cérebro e da estrutura interna brilhando sob as luzes submersíveis do fundo do mar. Isso não é apenas estranho, é biologicamente eficiente. A transparência o ajuda a permanecer invisível nas zonas de pouca luz das profundezas. Não se trata apenas de se esconder, trata-se de ser invisível. Esses peixes podem sobreviver a imensa pressão e temperaturas quase congelantes, e é por isso que eles só são avistados por veículos de pesquisa que mergulham em profundidades extremas. As imagens capturadas pelos cientistas são assustadoras. O peixe-lagarto vira a cabeça levemente em direção à câmera, com as mandíbulas entreabertas, e de repente fica claro: este não é um peixe que você gostaria de encontrar em um mergulho. Não é enorme, geralmente tem cerca de 60 centímetros de comprimento, mas o design é puro combustível para pesadelos, uma relíquia de uma era em que sobreviver significava evoluir para algo irreconhecivelmente mortal. É real, está lá fora e nos lembra o quão pouco realmente sabemos sobre o mundo logo abaixo de nossos pés. Nos fiordes enevoados do leste da Islândia, disse que uma forma longa e sinuosa assombra as águas do lago Lagarfliot. Não se trata de um mito escondido em alguma saga antiga. Essa criatura, conhecida como verme de Lagarfliot, teria sido filmada nos últimos anos. Um vídeo viral feito por uma mulher local mostra algo se contorcendo logo abaixo da superfície, como uma cobra feita de água glacial e sombra. Ela se move em um ritmo lento e sinuoso, impossível de desviar o olhar, e impossível de explicar. A história remonta a séculos. O registro escrito mais antigo dessa criatura aparece em manuscritos do século XIV, onde é descrita como um ser gigante semelhante a um verme que aterrorizava fazendas próximas e era quase impossível de matar.
Ao contrário do monstro do Lago Ness, na Escócia, este não é apenas passivo. Disse que causou inundações e destruiu plantações. Os moradores locais dizem que seu corpo é maior que um ônibus, com uma cabeça que rompe a água antes de desaparecer. Os céticos naturalmente argumentam que o vídeo não mostra nada além de detritos flutuantes presos em uma linha de pesca. Mas outros, incluindo especialistas em folclore islandês e pesquisadores independentes, dizem que o movimento é orgânico demais, fluido demais para ser madeira ou gelo. E em um lugar como a Islândia, onde a atividade geotérmica agita a terra e coisas estranhas frequentemente surgem de baixo, não é difícil acreditar que algo antigo ainda possa estar se agitando nas profundezas. O que dá ao verme Lagarfliot sua mística não é apenas a lenda. É o lago frio e amplo, a calma sinistra e o fato de que um país conhecido por sua lava, geleiras e sagas ainda sussurra sobre essa criatura como se não fosse bem ficção. Mesmo agora, você pode visitar o lago, e em alguns dias, a água se move de maneiras que ninguém consegue explicar. Parece apelido de desenho animado, tubarão cortador, mas não há nada de engraçado no que esse pequeno terror faz. Vivendo em águas tropicais profundas ao redor do globo, esse tubarão não caça em bandos, nem engole presas inteiras. Em vez disso, deixa para trás feridas circulares perfeitas, que parecem como se alguém tivesse usado uma ferramenta elétrica em carne viva. O tubarão cortador tem menos de 60 centímetros de comprimento, mas tem mandíbulas que funcionam como uma furadeira mecânica. Seus dentes inferiores são grandes lâminas triangulares. Ele nada até um alvo, geralmente uma baleia, um golfinho ou até mesmo um submarino nuclear, e se agarra a ele. Então ele se contorce. Um pedaço limpo de carne é removido, deixando para trás uma ferida que choca biólogos marinhos há décadas. Até focas e peixes grandes já apareceram com essas cicatrizes assustadoras, e em certo momento, embarcações militares confundiram os danos com sabotagem inimiga. Os cientistas não entendiam completamente como funcionava, até capturarem um em câmera. Acontece que o tubarão usa pontos brilhantes em sua parte inferior para imitar peixes pequenos, atraindo predadores para perto. Quando uma baleia ou tubarão fica curioso demais, snap, ele dá uma mordida e dispara para a escuridão. É um dos raros animais que se alimenta de criaturas muito maiores do que ele sem precisar matá-las. Um parasita em câmera lenta em mar aberto. E só de saber que algo tão pequeno, tão preciso e tão agressivo está lá fora, isso torna a ideia de cair em águas profundas ainda mais desconfortável. Nas águas turvas da bacia amazônica, existe um predador que faz jus ao seu apelido, o peixe-vampiro. Oficialmente chamado de paiara, esse assassino prateado em forma de torpedo foi criado para uma coisa: empalamento. Suas duas presas inferiores podem atingir até 15 centímetros de comprimento, e são tão afiadas que o peixe tem buracos na mandíbula superior apenas para protegê-las. Não se trata de uma relíquia antiga, escondida nas profundezas. As pessoas capturam essas coisas. Pescadores ao longo do rio Amazonas às vezes as puxam para fora da água, incrédulos. Elas se debatem violentamente, suas mandíbulas estalando como tesouras, e se você não tomar cuidado, será retalhado. Há até imagens deles perfurando iscas em uma fração de segundo, deixando para trás nada além de escamas rasgadas e silêncio. O paiara caça em correntes rápidas, o que o torna ainda mais assustador. Você não o verá chegando. Ele usa suas enormes presas para esfaquear presas, geralmente peixes menores, antes de engoli-las inteiras. Nas mãos erradas, isso poderia parecer algo de um filme de terror com vampiros, mas é muito real, e os moradores locais sabem manter os dedos bem longe da borda do barco quando alguém está se debatendo. O que é ainda mais perturbador é o quão pouco sabemos realmente sobre seu comportamento na natureza. Eles não se dão bem em cativeiro. Eles ficam agressivos, estressados e imprevisíveis. No rio, porém, eles dominam, perfeitamente evoluídos para serem o ápice com presas de seu mundo escuro e veloz. Não é ficção científica. É apenas a Amazônia fazendo o que ela faz de melhor, nos lembrando que a natureza ainda tem seus próprios monstros. Em algum lugar na costa da Noruega, um grupo de pescadores estava recolhendo suas linhas quando o mar ao redor se agitou. O que emergiu em seguida não se parecia com nenhum peixe ou baleia conhecidos. Tinha uma cabeça enorme e inchada, olhos estranhamente humanos e fileiras de dentes irregulares. Um deles tirou uma foto, trêmula, descentrada, mas assustadora. A imagem se espalhou pela internet como fogo em pó. Especialistas alegaram que era uma foto manipulada, mas os que estavam no barco nunca recuaram. Dizem que a imagem os encarou diretamente antes de afundar novamente sob as ondas, sem deixar rastros. Ninguém explicou isso desde então. Tudo começou como um rumor discreto. Alguém avistou algo estranho ao longo da costa de Kiryat Yam, em Israel. Uma figura meio humana, meio peixe, vista ao anoitecer, pousada em uma rocha antes de mergulhar de volta no Mediterrâneo. A maioria riu disso. Então, mais relatos surgiram. Testemunhas descreveram a mesma coisa. Uma cauda prateada, pelos longos e movimentos precisos demais para qualquer animal marinho conhecido. Turistas, moradores locais e até pescadores começaram a se reunir na praia, na esperança de avistá-los. Não demorou muito para que imagens de celulares começassem a aparecer online.
Os vídeos eram trêmulos e distantes, mas alguns clipes mostravam claramente uma forma humanoide rompendo as ondas antes de desaparecer. O burburinho cresceu tanto que a prefeitura local interveio, com uma recompensa. Uma recompensa pública e real de $1 milhão para quem apresentasse provas irrefutáveis do que as pessoas estavam vendo. Não era apenas marketing, era desespero para entender o que havia transformado sua praia em um fenômeno. Veículos de notícias do mundo todo apareceram e, por semanas, Kiryat Yam se tornou um ponto de encontro para curiosos, caçadores de criptídeos e equipes de filmagem. Biólogos sugeriram que provavelmente se tratava de uma foca ou golfinho mal identificado, distorcido pela distância e pela iluminação. Mas isso não explicava a consistência sinistra dos relatos, nem a inteligência no olhar da criatura descrita por tantos. Alguns diziam que era uma ilusão. Outros sussurravam que era algo antigo que havia retornado à superfície. Os avistamentos acabaram diminuindo, mas até hoje ninguém jamais reivindicou aquela recompensa. Fosse o que fosse, deixou para trás mais perguntas do que respostas, e um litoral para sempre marcado pelo mistério. Ao largo da costa da Baixa Califórnia e nas profundezas do Pacífico, pescadores há muito falam de criaturas com pele brilhante e força violenta. Eles não estão exagerando. As lulas de Humboldt, conhecidas como diabos vermelhos, são alguns dos predadores mais agressivos e imprevisíveis do oceano, alcançando mais de 1,8 metro de comprimento. Elas viajam em bandos e se comunicam por meio de pulsos coloridos que atravessam seus corpos como raios de neon. Só isso já seria estranho, mas é o comportamento delas que mais arrepia as pessoas. Mergulhadores que as encontraram à noite descrevem ter sido cercadas, atacadas e até atacadas. Câmeras foram arrancadas de plataformas. Equipamentos foram arrancados. Um mergulhador relatou ter sido agarrado pelo braço e puxado para baixo antes de conseguir se soltar. Essas lulas têm ventosas farpadas fortes o suficiente para rasgar a pele e bicos afiados o suficiente para cortar ossos. E elas não são apenas agressivas, são estratégicas. Em alguns casos, elas até foram observadas trabalhando juntas, mirando empresas em rajadas coordenadas. Alguns cientistas acreditam que a violência é desencadeada por luzes artificiais ou movimentos repentinos, mas não há uma explicação completa. O que é ainda mais estranho é sua inteligência. A lula de Humboldt tem uma proporção cérebro-corpo semelhante à dos cães. Elas resolvem problemas, mudam de comportamento rapidamente e se adaptam em tempo real. Em outras palavras, elas pensam, e isso as torna ainda mais perigosas. Apesar das tentativas de estudá-las, muitos pesquisadores agora se aproximam com extrema cautela, ou nem se aproximam, porque uma vez que um enxame de lulas de Humboldt os cerca em águas escuras como o breu, até os mais corajosos percebem que não estão mais no comando. Lá embaixo são os diabos vermelhos que comandam o show. Bem longe, no Golfo do México, a câmera de uma plataforma de petróleo capturou algo que ainda intriga os especialistas. Enquanto examinava as águas escuras, a milhares de metros abaixo da superfície, uma criatura enorme, em forma de fita, surgiu à vista. Movia-se lentamente, girando em círculos sinistros, seu corpo translúcido se estendendo por algo que parecia ter 9 ou 12 metros. Talvez mais. O vídeo rapidamente se espalhou pela internet. Seria uma nova espécie? Uma serpente marinha? Alguns a chamaram de CGI, mas os biólogos marinhos tiveram outra ideia. Poderia ser um tipo de água-viva de águas profundas chamada Stygiomedusa gigantea, uma criatura tão rara que só foi vista algumas vezes em câmera. Ainda assim, havia algo estranho. A criatura não se movia como uma água-viva. Seu corpo não pulsava e parecia flutuar com um propósito. Alguns especularam que era um sifonóforo ou um peixe-remo gigante. Outros não tinham tanta certeza. A filmagem era granulada, mas real. Cientistas da NOAA confirmaram que veio de uma plataforma de petróleo real. Alguns teóricos da conspiração chegaram a afirmar que o vídeo foi retirado do ar rapidamente, embora cópias continuem circulando pelos cantos mais obscuros da web. O Golfo abriga algumas das formas de vida marinha mais estranhas do planeta. Também abriga mistérios. Seja uma espécie conhecida ou algo realmente novo, o vídeo da serpente marinha continua sendo um dos encontros mais arrepiantes em águas profundas já filmados. Ela não se debateu, não fugiu, apenas pairou, como se soubesse que estava sendo observada. No início da década de 1950, algo deu à costa na ilha de Canvey, um local tranquilo ao longo da costa de Essex, na Inglaterra. Os moradores que encontraram o corpo ficaram perplexos. Ele tinha pele grossa e avermelhada, uma cabeça bulbosa, 2 pernas com pés e nenhum braço. Parecia quase humano, mas com uma aparência de peixe. As autoridades removeram o cadáver rapidamente, e fotos da época são raras, mas aqueles que o viram nunca o esqueceram. Então, menos de um ano depois, aconteceu novamente. Uma segunda carcaça apareceu, maior desta vez, com características semelhantes. Novamente, as autoridades levaram o corpo e não divulgaram nenhuma informação formal. Tudo o que restou foram descrições de segunda mão e rumores de um encobrimento. Cientistas especularam que era um tipo de peixe pescador ou arraia, distorcido pela decomposição. Mas isso não agradou as pessoas que o viram de perto. Disseram que parecia completo demais, intacto demais, ereto demais. Até hoje, nenhuma espécie oficial foi associada ao monstro da ilha de Canvey.
nenhum espécime preservado, nenhum relatório de autópsia. Alguns dizem que era uma criatura das profundezas do mar, deslocada por marés incomuns ou uma mutação bizarra. Outros se inclinam para a conspiração, experimentos militares secretos, testes genéticos, ou até mesmo algo que não veio da Terra. Seja qual for a verdade, as praias tranquilas da ilha de Canvey guardam uma das notas de rodapé mais estranhas da criptozoologia. E se o segundo apareceu poucos meses depois do primeiro? Quem pode dizer que não há mais por aí, ainda nadando? Parece algo saído de um mundo perdido. Escamas grossas como uma armadura, um focinho repleto de fileiras de dentes afiados como agulhas e olhos que nunca piscam. O peixe jacaré é real. E ainda nada pelos rios do sul dos Estados Unidos hoje. Com mais de 2,5 metros de comprimento e pesando mais de 136 quilos, é um dos maiores peixes de água doce da América do Norte. E quando você vê um emergir da superfície, é difícil acreditar que não esteja diante de um primo dos dinossauros. Apesar de sua aparência assustadora, o peixe jacaré não caça humanos ativamente, mas não precisa. Só de ver um de perto já é o suficiente para fazer seu coração disparar. Os dentes são projetados para agarrar presas escorregadias, geralmente peixes. Mas há histórias de que eles arrebentam linhas de pesca, mordem redes e até se lançam quando assustados. Pescadores já pescaram esses monstros em rios como o Mississippi e o Trinity, às vezes confundindo-os com troncos até que começassem a se debater. O que é ainda mais bizarro é o quão pouco eles mudaram ao longo do tempo. Registros fósseis mostram que o peixe jacaré existiu quase da mesma forma por mais de 100 milhões de anos. Eles sobreviveram a eras glaciais, inundações e tudo o mais. Seus ovos são até tóxicos para a maioria dos predadores, incluindo humanos. Apesar de sua reputação assustadora, o peixe jacaré é protegido em muitos estados devido ao declínio populacional. Mas ele ainda assombra águas lamacentas e baías rasas. Silencioso, antigo e totalmente indiferente ao mundo moderno ao seu redor. Se há algum peixe que merece o rótulo de fóssil vivo, é este. Marinheiros a bordo de navios de pesquisa japoneses começaram a relatá-lo anos atrás. Uma figura pálida, deslizando silenciosamente sob as águas antárticas. Eles o chamaram de Ningen, que significa simplesmente humano em japonês. Mas não era um mergulhador nem uma baleia. De acordo com aqueles que o viram, a criatura era enorme, quase 30 metros de comprimento, com pele branca e lisa, sem características faciais visíveis, exceto por 2 olhos, e membros que pareciam perturbadoramente humanos. A primeira menção pública ao Ningen veio de um suposto vazamento em uma revista científica japonesa. O artigo sugeria que equipes de pesquisa haviam filmado a criatura e receberam ordens de permanecer em silêncio. É claro que as agências oficiais negaram tudo, mas à medida que mais relatos surgiam, de marinheiros, pescadores e até mesmo imagens de satélite, as pessoas começaram a se perguntar se havia alguma verdade escondida sob o gelo. Algumas fotos borradas e vídeos granulados surgiram ao longo dos anos. Em um deles, algo grande e branco desliza logo abaixo da plataforma de gelo. Não se move como uma baleia, não se debate nem mergulha, apenas flutua, lento e constante, quase observando. Alguns teóricos acreditam que o Ningen é uma nova forma de mamífero marinho, evoluído em total isolamento. Outros acham que é algo muito mais estranho, um remanescente de uma era esquecida, ou talvez nem seja um animal. O governo japonês nunca emitiu uma declaração oficial sobre o Ningen, mas os avistamentos não pararam. E quando se trata das águas congelantes no fundo do mundo, ainda sabemos muito pouco. Seja lá o que for que esteja lá fora, pode estar observando logo abaixo do gelo, esperando a próxima lente curiosa para capturá-lo na câmera. Ao largo da costa da Colômbia Britânica, avistamentos de uma misteriosa criatura marinha persistem há mais de um século. Os moradores locais o chamam de Cadborosaurus, ou Caddy, para abreviar. Testemunhas descrevem um corpo semelhante a uma serpente, com até 15 metros de comprimento, cabeça em forma de cavalo e corcovas que sobem e descem através das ondas. Pescadores, passageiros de balsas e até militares relataram tê-lo visto deslizar silenciosamente perto da superfície antes de desaparecer nas profundezas. Uma das evidências mais convincentes surgiu em 1937, quando baleeiros retiraram uma carcaça estranha do estômago de um cachalote. Os restos mortais tinham barbatanas, pescoço longo e aparência reptiliana. Fotos foram tiradas, mas o corpo foi perdido. Os céticos dizem que era apenas uma enguia, identificada incorretamente, ou um tubarão em decomposição, mas a consistência dos relatos diz o contrário. Com tantos avistamentos ao longo das gerações, o Cadborosaurus continua sendo uma das lendas mais duradouras e misteriosas do oceano. É isso aí. Qual criatura te assustou mais? Escreva nos comentários. E não esqueça de conferir nossos outros vídeos.